Alguma vez você já se perguntou se existe uma forma especial de receber a comunhão que abre as portas do céu de maneira mais intensa? Santa Catarina de Bolonha, em sua vida de oração e misticismo, recebeu luzes extraordinárias sobre este mistério. Para ela, a comunhão não era um simples gesto de piedade, mas um encontro real e tremendo com o Senhor do Universo. Um dia, após receber Jesus na hóstia consagrada, ela teve uma visão grandiosa. Viu o céu se abrir como se fosse um véu rasgado, e de lá desciam raios de misericórdia que tocavam cada alma disposta a receber a Eucaristia com amor e reverência. Naquele momento, ela entendeu que havia algo ainda mais profundo no ato de receber o corpo de Cristo. Palavras simples, mas carregadas de fé e humildade, podiam fazer com que a comunhão se tornasse uma porta aberta para as riquezas do céu. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina ensinava que quando a alma se aproxima da mesa da comunhão, ela não vem sozinha. Carrega consigo todas as intenções, os pecados arrependidos, os desejos santos e até as almas do purgatório pelas quais intercede. Cada comunhão é como uma chama acesa que não apenas ilumina a própria vida, mas lança claridade sobre aqueles que caminham nas trevas da purificação. E foi nesse contexto que a santa ouviu de Nosso Senhor a revelação de 3 palavras que, ditas em silêncio no coração, abriam o céu e traziam graças abundantes. Catarina relatava às irmãs de seu convento que essas palavras não eram fórmulas mágicas, mas disposições interiores que, pronunciadas com fé sincera, transformavam a alma em templo vivo. Ela repetia que não se tratava de uma devoção nova, mas de um segredo antigo do amor de Deus, revelado àqueles que o buscam com simplicidade. Quantos cristãos, ao se aproximarem da comunhão, o fazem por hábito ou distração, sem perceber que ali está a chave da eternidade? Santa Catarina via com dor como muitas almas recebiam o Senhor sem consciência do mistério, e por isso suas comunhões não produziam frutos. Era como plantar uma semente em solo seco. Mas quando a alma pronunciava essas palavras, a graça caía como chuva sobre a terra árida, e frutos de conversão brotavam imediatamente. Os santos sempre ensinaram que o valor da comunhão não depende apenas da presença real de Cristo, que é infinita, mas também das disposições da alma que o recebe. Santa Catarina, como boa filha da Igreja, repetia o que Santo Agostinho já dizia: Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Assim, para que a comunhão seja fonte de luz, a alma precisa estar preparada, vigilante, sedenta. Era comum que Catarina visse durante a missa as hostes celestiais acompanhando a liturgia. Anjos e santos, segundo suas visões, desciam e circundavam o altar no momento da consagração. Quando as irmãs comungavam com devoção, ela percebia como seus rostos se iluminavam de uma luz sobrenatural. Mas quando a comunhão era recebida de forma fria, sem fé, essa luz não aparecia. Ela então exortava: não façais da comunhão um costume vazio, mas um encontro de amor. E foi assim que Jesus lhe revelou que certas palavras, quando ditas no coração, reacendem o amor e fazem o céu se abrir. Palavras simples, mas capazes de elevar a alma acima de suas fraquezas. Essas palavras estão profundamente ligadas ao que a Igreja sempre ensinou. A fé, a humildade e o amor são o caminho da salvação. Santa Catarina as condensava em 3 expressões que ressoavam como ecos eternos. Ela dizia que eram como chaves que destrancavam portas espirituais, não porque tivessem poder humano, mas porque refletiam o próprio coração de Cristo. Ao pronunciar tais palavras na hora da comunhão, a alma reconhece a grandeza de Deus, sua própria pequenez e o imenso amor que a une ao Salvador. E é nesse reconhecimento que o céu se abre.
Santa Catarina muitas vezes fazia suas irmãs repetirem essas palavras no recolhimento após a comunhão. O convento, nesses momentos, parecia arder em silêncio. Era como se toda a comunidade fosse transportada para um pedaço do céu. As irmãs relatavam consolações, lágrimas, graças particulares. Não porque buscassem sensações, mas porque Deus, em sua generosidade, respondia à fé pura e simples. Catarina insistia que essas palavras não eram para serem gritadas, mas sussurradas no coração. Eram segredos entre a alma e o esposo divino. Imagine você agora, no momento em que recebe a comunhão, em vez de se dispersar ou se perder em pensamentos, repetir em silêncio palavras que fazem o céu se abrirem. Quantas graças poderiam descer sobre sua vida, sobre sua família, sobre as almas do purgatório pelas quais você reza. Santa Catarina chegou a testemunhar em visão como algumas almas eram libertas do purgatório na hora em que um fiel na terra comungava com devoção e pronunciava essas palavras. Era como se o sangue de Cristo lavasse não apenas o comungante, mas transbordasse sobre os necessitados. Por isso, a santa nunca cansava de insistir: não vos aproximeis da comunhão como se fosse pão comum. Aproximai-vos como quem vai ao encontro do Rei Eterno. Cada vez que recebemos o Senhor, temos diante de nós um tesouro infinito, mas quantos o desperdiçam por falta de fé e de amor? Aquelas 3 palavras eram um modo de recordar o essencial, de recentrar a alma no mistério. Ela dizia que ao repeti-las, o coração se inflamava de tal forma que até mesmo os anjos se uniam à oração. Santa Catarina de Bolonha compreendia que a comunhão era o centro da vida espiritual. Muitas vezes ela dizia às irmãs: sem a Eucaristia, seríamos como lâmpadas sem óleo, frágeis e apagadas. Para ela, receber o corpo de Cristo era entrar em contato direto com a fonte de toda a graça, e cada comunhão podia transformar não apenas a própria alma, mas também trazer libertação e consolo a inúmeras outras almas. Em suas visões, ela contemplava como o céu inteiro se movia no instante em que uma hóstia consagrada era recebida com fé verdadeira. Via anjos descendo com cânticos, via santos intercedendo ao redor do altar, via até mesmo o purgatório sendo tocado por raios de misericórdia, quando alguém recebia a comunhão em estado de graça e com amor profundo. Essas visões não eram invenções de sua mente piedosa, mas consolações dadas por Deus para reforçar a fé das irmãs do convento e para ensinar a todos nós que a comunhão nunca deve ser banalizada. Ela relatava que em uma dessas visões, viu claramente 2 fileiras de fiéis que se aproximavam para comungar. De um lado, aqueles que vinham com devoção, preparados pelo arrependimento e pelo desejo ardente de união com Cristo. Do outro, os que vinham distraídos, apressados, sem consciência do mistério. Quando os primeiros recebiam a hóstia, era como se uma luz fulgurante atravessasse sua alma, iluminando tudo ao redor e derramando bênçãos inclusive sobre suas famílias e comunidades. Quando os segundos recebiam, porém, não havia luz. O céu parecia permanecer fechado, não porque Cristo não estivesse presente, mas porque a alma não se abria para acolhê-lo. Essa diferença impressionou tanto Catarina que ela passou a repetir incessantemente: não basta receber Jesus nos lábios, é preciso recebê-lo no coração. E foi nesse contexto que ela entendeu o valor das 3 palavras. Não eram fórmulas mágicas, mas atos de fé condensados, expressões da alma que se colocava inteiramente diante de Deus. Catarina dizia que essas palavras eram como 3 chaves. A primeira abria o coração para reconhecer a majestade de Cristo. A segunda abria a ferida da humildade para reconhecer nossa própria miséria. E a terceira abria o rio do amor, que fazia a união entre a alma e o Salvador. Quem recebia a comunhão repetindo essas palavras em silêncio, dizia ela, experimentava uma graça abundante,
como se os céus se abrissem e uma chuva de misericórdia descesse sobre todos. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina também fazia questão de distinguir entre a devoção verdadeira e a curiosidade vazia. Ela advertia: não busqueis sinais extraordinários, mas busqueis o amor verdadeiro. As 3 palavras não eram um segredo oculto para privilegiados, mas um convite a todos para viverem a comunhão com simplicidade e fé. E ela percebia como o inimigo tentava desviar os fiéis, sussurrando em seus corações: não importa como recebes, contanto que estejas presente. Mas Catarina sabia que não era assim. Estar presente fisicamente não basta. É necessário estar presente espiritualmente com toda a atenção, com todo o amor. O corpo pode estar diante do altar, mas se o coração estiver disperso, a comunhão não produz frutos. Outros santos confirmam esse ensinamento. Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, escreveu que a Eucaristia produz frutos segundo a disposição de quem a recebe. Santo Afonso de Ligório dizia que uma só comunhão feita com devoção verdadeira podia transformar um pecador em santo. Padre Pio exortava seus filhos espirituais a se prepararem para cada comunhão como se fosse a última da vida. E Santa Faustina Kowalska, séculos depois de Catarina, teve visões semelhantes. Viu o Senhor entristecido quando as almas recebiam a Eucaristia com frieza, e radiante de alegria quando a recebiam com fervor. Santa Catarina, em sua simplicidade, resumia tudo isso nas 3 palavras que ensinava às suas irmãs. Era como uma pedagogia divina, algo simples, fácil de recordar, mas profundamente transformador. As irmãs testemunhavam que após começarem a praticar esse segredo, a vida de oração do convento foi transformada. Havia mais fervor, mais lágrimas de contrição, mais caridade fraterna. Isso mostrava que não era uma invenção, mas uma graça real. Catarina também via na comunhão um momento de intercessão pelas almas do purgatório. Em uma visão comovente, ela viu uma multidão de almas erguerem as mãos implorando socorro no momento em que a comunidade recebia a comunhão. Ao pronunciar as 3 palavras, Catarina viu como algumas dessas almas eram libertadas, como correntes se rompiam e elas subiam em direção à luz. Isso a fez repetir: nunca comungueis apenas por vós. Cada comunhão pode ser a libertação de muitas almas. E este é um ponto que precisa ser gravado em nossos corações. Cada Eucaristia recebida com fé não é apenas alimento para nós, mas uma corrente de misericórdia que se espalha sobre a Igreja inteira, militante, padecente e triunfante. Por isso, ao ensinar suas irmãs, Catarina fazia questão de mostrar que a comunhão era um ato comunitário, mesmo quando vivida no silêncio da alma. O céu, a terra e o purgatório se encontram no altar, e cada fiel que pronuncia as 3 palavras no coração, unido a Cristo, abre portas que vão além do que pode imaginar. Santa Catarina de Bolonha tinha consciência de que a comunhão era o momento mais sublime da vida cristã. Ela dizia que nenhum milagre, nenhuma visão, nenhum êxtase podia ser comparado ao instante em que a alma recebia dentro de si o próprio Cristo. Por isso insistia tanto que cada fiel se preparasse com recolhimento, arrependimento e amor. Ao falar sobre as 3 palavras, Catarina não queria introduzir algo novo à fé, mas reforçar aquilo que a Igreja sempre ensinou, que é preciso fé, humildade e caridade para receber dignamente o corpo e o sangue do Senhor. O Catecismo da Igreja Católica explica que para receber a comunhão com frutos, é necessário estar em estado de graça, ou seja, sem consciência de pecado mortal não confessado, e aproximar-se com o coração cheio de fé. Santa Catarina reforçava isso em suas exortações: nenhuma palavra tem força se o coração estiver fechado pelo pecado.
Abri primeiro vossa alma à confissão, e depois recebei o Senhor com amor. Ela percebia como algumas irmãs, por fraqueza ou tibieza, se aproximavam sem a devida preparação, e chorava por elas, pedindo a Deus que lhes abrisse os olhos. Para Catarina, a comunhão era um fogo que podia aquecer e transformar, mas também podia queimar se fosse recebido sem respeito. Ela recordava sempre as palavras de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando advertia que quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor indignamente come e bebe sua própria condenação. Esse era um alerta que a santa levava muito a sério. Ao mesmo tempo, não queria que ninguém tivesse medo de se aproximar, mas sim que viesse com coração sincero e arrependido. As 3 palavras eram, nesse sentido, como um guia interior, uma forma de recordar no íntimo o que é essencial, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a própria miséria e entregar-se ao amor que salva. Ela dizia que essas palavras eram como 3 degraus de uma escada. O primeiro degrau era a adoração, reconhecer a majestade de Cristo presente. O segundo degrau era a humildade, reconhecer-se pequeno, indigno, necessitado. O terceiro degrau era o amor, entregar-se totalmente ao Senhor que se dá como alimento. Ao subir esses degraus, a alma se preparava para acolher a graça com abundância. Catarina insistia que sem adoração, a comunhão se torna apenas um gesto vazio, sem humildade, se torna presunção, sem amor, se torna frieza. Mas quando há esses 3 elementos, o céu se abre. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Outros santos confirmam o mesmo ensinamento. São João Maria Vianney dizia que se tivéssemos fé, morreríamos de amor ao receber a comunhão. Santo Inácio de Loyola recomendava que cada comunhão fosse recebida como se fosse a primeira, a última e a única da vida. Santa Teresa de Lisieux afirmava que após cada comunhão, sentia-se mais fortalecida para enfrentar as batalhas da vida. Tudo isso aponta para a mesma verdade. O fruto da comunhão depende do amor e da disposição da alma. Catarina de Bolonha, em sua simplicidade, traduziu tudo isso em 3 palavras que ressoavam como um eco eterno da fé. Ela também experimentou como a comunhão podia transformar não apenas a alma individual, mas a comunidade inteira. Havia dias em que após a missa, todo o convento parecia inundado por uma luz sobrenatural. As irmãs se amavam mais, perdoavam-se mais facilmente, suportavam as dificuldades com alegria. Isso porque a comunhão une todos em um só corpo, que é a Igreja. Catarina dizia, cada comunhão é como um fio que tece a unidade. Sem ela somos fios soltos, com ela somos um tecido forte e belo. Essa consciência comunitária fazia com que suas irmãs se aproximassem do altar não apenas por si mesmas, mas por todas as outras. Santa Catarina também nos lembra que a comunhão tem um efeito que vai além do tempo. Cada vez que recebemos Jesus com amor, não apenas somos alimentados no presente, mas acumulamos tesouros para a eternidade. Ela dizia que cada comunhão é como uma pedra preciosa guardada no coração de Deus, que um dia brilhará em nossa coroa celestial. Mas ao contrário, cada comunhão recebida sem devoção se perde como areia levada pelo vento. Esse contraste a fazia chorar e interceder pelas almas, pedindo a Deus que não deixasse ninguém se aproximar sem fé. Um ponto que Catarina repetia muito era a importância do silêncio após a comunhão. Ela dizia que naquele momento a alma deve recolher-se e dialogar com Cristo presente. É ali que as 3 palavras encontram seu lugar mais profundo. Não se trata de dizê-las mecanicamente, mas de permitir que elas ecoem no coração, como um cântico silencioso. Muitas vezes ela mesma permanecia longos minutos em êxtase após a comunhão,
incapaz de pronunciar outra coisa senão essas palavras interiores. As irmãs que a observavam testemunhavam que seu rosto se iluminava, e algumas até diziam sentir uma presença tangível de Cristo ao seu redor. Essa prática não era um privilégio de místicos, mas um convite a todos os fiéis. Catarina repetia: o Senhor não se dá apenas às almas elevadas, mas a todo aquele que o recebe com amor. Assim, cada fiel, em sua simplicidade, pode viver essa experiência. Basta aproximar-se com fé, humildade e amor. Basta pronunciar no silêncio do coração as palavras que abrem o céu. Santa Catarina de Bolonha nunca quis que suas revelações se tornassem curiosidade ou superstição, mas alimento para a fé. Ela compreendia que o maior escândalo não estava nas perseguições externas, mas na indiferença com que muitos recebiam a Eucaristia. Por isso suas palavras e visões vinham sempre acompanhadas de lágrimas, súplicas e um convite à conversão. Quando falava das 3 palavras que abriam o céu, não oferecia uma fórmula mágica, mas um caminho de encontro verdadeiro com Cristo. Para ela, o segredo estava na pureza da intenção, na entrega total e na confiança de que ao pronunciar essas palavras no coração, a alma se tornava um sacrário vivo. Ela dizia: cada comunhão é um pedaço de eternidade que já nos é dado. Quem recebia o Senhor com amor experimentava uma antecipação da glória futura, como se os céus se abrissem por um instante para mostrar o destino da alma fiel. Quem recebia sem devoção, porém, permanecia como que na sombra, incapaz de reconhecer a grandeza do mistério. Catarina não cansava de repetir que era preciso acordar do torpor espiritual. Quantos católicos comparecem à missa por costume, mas não se preparam, não se confessam, não se recolhem? Quantos deixam passar a maior graça da vida como se fosse apenas um detalhe? A santa nos sacode com suas palavras, chamando-nos a viver cada comunhão como se fosse a última, a única, a decisiva. E é exatamente aí que se encontram as 3 palavras, um caminho de adoração, humildade e amor. Quando o fiel se coloca diante do altar e em silêncio, pronuncia em seu coração essas expressões, abre-se para a graça de forma nova. É como se dissesse a Deus: tu és tudo, eu sou nada, mas em ti me entrego completamente. E nessa entrega, o céu se abre. Catarina chegou a dizer que quando um fiel vive assim a comunhão, os anjos se inclinam em reverência, porque veem na alma humana um reflexo do próprio amor de Cristo. Não é difícil imaginar como isso pode transformar a vida. Quantos problemas, quantas dores, quantas feridas poderiam ser curadas se mais fiéis vivessem a comunhão com essa intensidade? Quantas famílias seriam fortalecidas, quantas vocações floresceriam, quantas almas do purgatório encontrariam alívio? A Eucaristia não é apenas o pão da vida, é a fonte de toda renovação. É o céu descendo à terra. É Cristo oferecendo-se novamente em sacrifício e convidando-nos a participar desse mistério de amor. Por isso Santa Catarina faz ecoar até hoje o seu apelo: prepare-se e recolha-se, pronuncie essas palavras no coração, e deixe que a graça de Deus transforme tudo. Não se trata de uma prática exterior, mas de um segredo de amor. O Senhor não busca palavras complicadas, mas corações simples que o acolham de verdade. E cada vez que isso acontece, o céu se abre. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.
E agora, diante dessa revelação, façamos juntos uma oração. Senhor Jesus, Tu que te escondes sob as espécies do pão e do vinho, eu me prostro diante de Ti. Reconheço-te como meu Deus e Senhor, confesso minha pequenez e minhas faltas, e me entrego inteiramente ao Teu amor. Dá-me a graça de receber-te sempre com fé viva, com humildade sincera e com caridade ardente. Que cada comunhão seja para mim e para o mundo uma abertura do céu, um rio de misericórdia que lava os pecados, cura as feridas e liberta as almas do purgatório. Por intercessão de Santa Catarina de Bolonha, faz de mim um sacrário vivo, para que Tua presença permaneça em mim e frutifique em obras de amor. Amém. Assim Santa Catarina nos convida a viver a comunhão, não como hábito frio, mas como encontro apaixonado. Não como costume, mas como revelação. Não como peso, mas como antecipação do céu. E se hoje você ouvir sua voz interior, lembre-se de que a maior graça está ao seu alcance. Basta abrir o coração, pronunciar as palavras no silêncio da alma, e deixar que o céu se abra sobre você.